Olá, professor, boa tarde. Dando continuidade ao nosso projeto, a gente vai estar apresentando um documento de visão. Então, com o avanço da internet das coisas, é cada vez mais frequente o interesse em realizar automações e monitoramento sensorial. Mas, no entanto, para realizar a implementação de um sistema minimamente eficiente e bem automatizado, é necessário o estudo de diversas áreas de conhecimento, como programação, protocolos de comunicação, hardware, comunicação de redes, entre outros. Partindo dessa necessidade, a gente estruturou o nosso projeto, então, que dá pela criação de um sistema que possibilita o sensoriamento, monitoramento e controle de atuador, eliminando a necessidade de conhecimento de programação, protocolos de comunicação e etc. Requerendo apenas o básico de hardware, conectar alguns fios, e a leitura de manuais, já que nossa aplicação vai ser bem amigável ao usuário. Bom, visão do produto. Fundamentando-se em dois módulos, interface de comunicação e aplicação web, o primeiro deles destina-se a fornecer um dispositivo pelo qual possibilitará a inserção de sensores genéricos delimitados em uma lista de suporte, que terão seus dados devidamente enviados para a nuvem. Além disso, esse dispositivo também terá portas de saída, que poderão ser ativadas partindo de uma lógica definida pelo segundo módulo. A aplicação, por sua vez, terá como propósito a definição dos sensores conectados. Por exemplo, o sensor de temperatura do tipo X está conectado na porta Y. Além disso, a atribuição dos atuadores disponíveis também será realizada pelo aplicativo. Ademais, dentro da aplicação será possível definir gatilhos de ativação ou desativação de atuadores registrados, que são compostos de lógicas simples, baseando-se nos dados dos sensores, possibilitando ao usuário a automação e monitoramento remoto de forma simples e direta. Entre as principais características que a gente levantou para o nosso produto, a gente pode listar o login do usuário, que será uma tela onde a gente terá um campo de e-mail e senha para que o usuário possa realizar o login. Uma tela de configuração inicial, onde o microcontrolador a ser usado vai ser digitado, né, o código dele, e criará uma relação, um relacionamento entre o usuário e o microcontrolador. Outra tela de registro de sensores, onde o usuário vai poder registrar os sensores que estão conectados ao seu microcontrolador, em qual porta e qual tipo de sensor está sendo usado. E partindo disso, o dispositivo já vai ser capaz de registrar esses dados na nuvem. Além disso, obviamente, esses dados devem ser possíveis também ser visualizados. Então, a gente tem essa opção de visualização de dados, que o usuário vai conseguir ver os dados atuais dos sensores cadastrados. Bom, o usuário também vai poder visualizar os valores históricos dos sensores, né? A gente vai ter uma área que o usuário vai ser capaz de visualizar os valores anteriores dos sensores, assim como os novos dados que estão sendo recebidos. Vai ter uma área para criação de gatilhos de notificação. Nessa área, o usuário terá a possibilidade de criar gatilhos de notificação baseando-se nos dados dos sensores. A notificação será do tipo e-mail e o gatilho da sua ativação será dado por uma condicional lógica do tipo maior que ou menor que. Por exemplo, quando o sensor A marcar um valor maior que X, envie um e-mail com conteúdo Y. Também terá uma tela para a criação de gatilhos de atuadores. Nessa área, o usuário registrará a ativação e desativação automática de um atuador utilizando condicional lógica do tipo maior que ou menor que. Por exemplo, quando o sensor A marcar um valor maior que X, ative o atuador da porta Z. Também terá uma área para registro de atuadores, né, que o usuário registrará os atuadores que estão conectados no microcontrolador. A partir disso, ele vai ser capaz de utilizar os dados de ativação baseando-se nos dados dos sensores pautados para determinar o estímulo ou não do atuador. No cenário de uso, a gente selecionou um dos casos que a gente adicionou no documento, e esse cenário é o seguinte: um usuário em seu jardim quer receber um alerta caso a umidade do solo do seu maracujazeiro esteja maior do que 900, que é considerado muito seco. Em função disso, é realizado o login, registro do microcontrolador e do sensor de temperatura, utilizando a aplicação, e em seguida é realizada a criação de um gatilho de ativação que estabelecerá em que momento uma bomba d'água, um atuador que está conectado ao nosso dispositivo, deverá ser ativado. E como supracitados, gatilhos e atuadores, eles utilizam uma condicional lógica, fundamentando-se nos dados que são recebidos dos sensores. Então, você consegue estabelecer essa relação com o sensor de umidade. Bom, usuários, né? Os usuários do sistema podem ser de diversos nichos. Dessa forma, consideramos como possível usuário qualquer um que deseje realizar monitoramento de sensores e ou realizar alguma ação através dos dados dos sensores. Por exemplo, o usuário quer receber uma notificação e ou realizar alguma ação quando o sensor chegar a um determinado valor. Benefícios. É, é,
Dentro dos benefícios fornecidos pela proposta, podemos destacar os mais marcantes, né? A simplificação na automação e monitoramento remoto, a facilitação da identificação e monitoramento das condições do ambiente de forma remota, possibilitando a tomada de ações, realização de monitoramento remoto e automatização de tarefas em função de uma análise dos dados dos sensores. Já em relação ao mercado e à concorrência, a gente atualmente possui concorrentes bem sólidos, mas, no entanto, eles atendem parcelas diferentes do que a gente planeja atingir no nosso projeto. Entre esses, a gente pode listar o Sensation, Swift Sensors, Revit, Monit, mas como a gente falou, esses concorrentes, eles divergem em diversos aspectos uns dos outros. E a gente listou, colocou numa tabela no documento, se vocês quiserem ver com mais precisão, tem um documento, todas as características de cada um deles, comparando-os. Mas fundamentando nesses dados que a gente levantou, a gente chegou à conclusão de que o único concorrente similar ao que a gente está propondo é o Sensation. No entanto, um ponto que vai ser o diferencial do nosso projeto é que toda a nossa arquitetura vai ser focada no usuário, então na simplicidade para o usuário. Algo que o Sensation tem uma grande dificuldade, já que você tem que saber gravar a firmware, comprar os componentes adequados para fazer a conexão e etc. Então, esse seria o nosso maior diferencial em relação à concorrência. Bom, riscos, né? O primeiro risco já que o nosso projeto precisa do desenvolvimento ele contempla 2 módulos, um de hardware e um de software. Caso o foco não seja bem distribuído entre os membros, atrasos podem acontecer. E para resolver esse problema, né, nós temos que ter um planejamento prévio e uma definição clara das tarefas a serem executadas, além de uma definição clara de status de desenvolvimento semanal para avaliar a condição e tomar decisões baseando-se no progresso. O segundo risco, né, é a segurança. Como todos os dados serão enviados à nuvem pela rede, logo isso abre um risco de packet sniffing, que para solucionar esse problema a gente vai assegurar criptografia em todas as pontas HTTPS, além de todo o tráfego ser autenticado e verificado. O terceiro risco, né, já que o firmware vai ser dinâmico e adaptável aos sensores, talvez traga problemas de limite de espaço no futuro, já que diversas libs elas terão que ser carregadas no microcontrolador. Tal problema só vai ocorrer para solucionar esse problema, né? Esse problema só vai ocorrer se em caso de suporte a uma grande quantidade de sensores. Em caso de problemáticas, podemos considerar a migração para Raspberry Pi. Além disso, uma outra possibilidade é retroceder para a lógica de firmware dinâmico e criar um gerador que seja usado logo na venda do dispositivo, já com suporte aos sensores de escolha pelo usuário. Por exemplo, o modelo XXX1 ele vai suportar os sensores X, Y e Z. O modelo XXX2 ele suporta os sensores Y, K e J. Então é isso. Se tiver alguma dúvida, se livre para levantar os pontos. Espero que a gente tenha feito um bom uso do tempo de vocês. Muito obrigado. Até logo.